83 anos. Nascido em 24 de maio de 1941, Bob Dylan faz em 2024 83 anos. 83 anos, dos quais ao menos uns 63 foram devotos à música. Ele provavelmente leu muitos livros e escreveu alguns. Provavelmente assistiu a muitos filmes e fez alguns. Também viu muitos quadros e esculturas e também fez alguns. Óbvio, também teve filhos, casamentos, amores, dissabores, perdas, ganhos, enfim, uma vida. E ainda assim, eu vejo que é uma vida primordialmente a música e a sua poesia. Saudações dilanescas. Seja bem-vindo ao podcast Dilanesco. Eu continuo sendo Pedro Couto e cá estamos nesse momento que, para muitos, ou pelo menos para mim, temos uma data digna de Natal. Afinal, é o nascimento do nosso Senhor da Canção, né? No episódio de hoje, quero fazer um breve devaneio sobre Dylan e seu principal ofício. Vamos lá? Bom, a ideia do podcast Dilanesco, de alguma forma, é informar e contextualizar sobre a arte de Bob Dylan. Botar no contexto histórico da época em que a arte foi criada, ou trazer elementos biográficos, ajudam a ampliar o entendimento. São como notas de rodapé que nos situam diante do quadro musical que absorvemos pelos ouvidos. Mas saber das influências e inspirações que o artista teve é uma parte minúscula para uma compreensão maior da sua arte. Ajuda a situar, claro, mas são apenas ferramentas que podem ser usadas para amplificar uma percepção. Então, ao meu ver, compreender Bob Dylan é sentir a sua música, é refletir não somente sobre o significado que ele quis dar, mas também a sensação que ele quis dar. É refletir também sobre qual é a sensação que a música te traz. E nem sempre a gente consegue explicar direito o que a gente sente, né? Ou seja, para mim compreender é sentir, né? A habilidade de explicar não significa nada. Então nem sempre a gente consegue tangibilizar o impacto que uma canção tem pra gente. Vamos pegar algumas frases aqui do Bob Dylan. Uma frase solta da música It's Alright Ma, I'm Only Bleeding, por exemplo. Aquele que não está ocupado nascendo, está ocupado morrendo. Como é que alguém se ocupa a morrer ou a nascer? A gente não está morrendo no final das contas, de qualquer forma? Ou será que o nascimento no dia zero de nossas vidas só termina quando a gente perde o brilho da descoberta, da transformação, da ampliação das habilidades e da curiosidade perene sobre a vida? Enfim, nessa frase tem aqueles que vão se apegar à finitude da vida e também tem aqueles que vão pensar na construção gradual ao longo da vida de um estado de admiração. Aí um outro exemplo, dessa vez a música Visions of Johanna. Dentro dos museus, o infinito vai a julgamento. O que isso quer dizer? Ou melhor, o que isso diz a você? Qual é a sensação de estar em um museu ou qual é a sensação ao observar como as pessoas observam as obras de um museu? Algumas de fato não parecem estar julgando as obras ao invés de contemplar ou apreciar. E se colocarmos na perspectiva de um artista, não seria uma crítica ao olhar snob que muitos críticos possuem, principalmente em relação ao rock dos anos 60, da qual essa música pertence de alguma maneira? Enfim, são duas frases soltas e até tiradas de contexto, mas que mostram que nem tudo é possível explicar. É degustar a sensação que temos. Quanto mais informação, melhor, óbvio. Mas se uma reflexão autônoma, a música vira um emaranhado raso de verbetes. E parte do contexto aí, dentro da música e em especial dentro da expressão do Bob Dylan, está no frescor das performances. O Bob Dylan é um criador acima de tudo, e não um fantoche do entretenimento. Até mesmo hoje em dia, em que o Bob Dylan mantém seu repertório de shows até bem estático, né? Ao contrário de anos anteriores em que ele variava muito entre um show e outro. Mesmo mantendo esse repertório fixo,
ele opta por mudanças recorrentes nos arranjos e nos fraseados das estrofes. Às vezes tem pequenas nuances de diferença, mas tem outras que têm grandes revoluções. Isso acontece tanto com as obras de décadas atrás, quanto na música recém-lançada. É como se ele não quisesse prender a sua arte de uma forma única. Ele muda o ritmo, os arranjos, o fraseado e até as frases. Ele está sempre mudando uma rima ou outra, às vezes ele acrescenta uma estrofe completa. Enfim, sua música nunca é uma obra imutável. Ele está olhando a história da canção e a sua narrativa sob diversas perspectivas. Então, acho que o Dylan não quer o olhar de julgamento do infinito sobre suas obras. Ele quer a apreciação e absorção do momento, de como a arte é e não como ela foi. Até mesmo nos shows recentes, né, dos últimos anos aí, ele tem feito um movimento de proibir os celulares durante os shows. Então, quando você chega a alguns shows nos Estados Unidos, principalmente, o seu celular é retido, fica lá numa bolsinha e você só retira depois. Ele quer que você experiencie, assim, né? E aqui vale outro ponto sobre o Bob e a vida na estrada, né? Faz muito tempo que ele faz muitos shows no ano. Só em 2022 foram 82 shows. E em 2023 outros 75. E não faz muito tempo que ele tocava mais de 100 shows por ano. E em cada show tinha essa postura de criar algo único, daquele momento, arriscando e tateando constantemente. Nem sempre acertando, mas continuamente experimentando, assim. Então, saber de todo o contexto de como uma canção foi criada é de fato uma parte minúscula para curtir o Bob Dylan. Cada segundo, cada dia, cada lugar tem uma influência em como a arte dele será distribuída pelo ar. E da mesma forma como o momento presente tem uma influência na arte que é produzida, o presente deve ter uma influência na própria percepção. E aí tem uma outra anedota que um produtor, um engenheiro de som que participou do Dylan, que é o Chris Shaw, perguntou um dia pro Dylan, já nos anos 2000 já. E o Chris Shaw perguntou pra ele: Dylan, por que você toca essa música aí sempre desse jeito novo aí? Por que você não toca igual você gravou lá nos anos 60, que era voz e violão? Por que você não faz, né, desse jeito que ficou tão emblemático essa música? E aí o Dylan responde pra ele assim, fala assim, Chris, não sei se ele falou Chris, mas enfim. Ele falou assim, essa versão que você tá dizendo é só um registro daquela música naquele dia. Você queria viver o mesmo dia mais de uma vez? Então acho que é uma anedota que diz muito sobre a visão do Bob Dylan sobre arte, mas também de alguma maneira sobre a vida. Mas enfim, voltando aqui. Se você se permitir, as canções crescem em você. E essa é uma das melhores sensações em relação à arte, ao meu ver. Quando num primeiro momento ela bate em você de um jeito, mas o relacionamento contínuo com uma obra faz você criar novas ramificações, novos entendimentos. E as experiências da vida acrescentam mais camada em como enxergamos tudo, inclusive a música, né? E talvez por isso, mas não só por isso, que a arte do Dylan não é uma arte nostálgica. Ela, obviamente, ela remete a outros tempos, ela faz referência até mesmo a estilos antigos, ao blues, ao country e tudo mais, mas não, e ao jazz, né? Mas não é um túnel do tempo. Não é a celebração de como ele fez coisas incríveis quando jovem, até porque ele continua fazendo coisas novas. E coisas novas incríveis, incansavelmente. E mesmo as antigas recebem o tempero de quem ele é hoje. Então, como ele mesmo cantou em seu disco mais recente, que eu usei a basezinha aí no início, eu contenho multidões. Ou mesmo em um trecho de uma entrevista feita há poucos anos sobre a turnê de 1976. Então ele fez agora, naquele documentário que eu já citei sobre, pseudo-documentário, né, sobre a turnê Rolling Thunder Revue, que ele fala assim, cara, faz tanto tempo que eu nem tinha nascido. Então ou seja, mais do que se ocupar com a música, Bob Dylan
aos 83, continua nascendo. E é isso. Eu espero que o podcast te entregue informações, mas mais do que isso, te instigue a curiosidade em fazer uma imersão de corpo e alma na arte do Bob Dylan, pesquisando, refletindo, degustando as intenções, o fraseado, as metáforas, enfim, tudo. E eu espero que o Bob Dylan tenha um ótimo dia nesse aniversário também, tá? Então, se alguém aí da equipe dele estiver ouvindo, Happy Birthday, Mr. Dylan. Agora, só uma nota rápida de rodapé, tá? Eu sempre escrevi no dylanesco.com textos para o aniversário do Dylan e costumava pegar alguma frase ou alguma inspiração extra para compor a narrativa do texto, sempre mencionando, né? Para esse episódio, então, eu usei uma reflexão que o Paul Williams fez em um texto chamado Understanding Bob Dylan ou Compreendendo Bob Dylan. Para quem não conhece, o Paul Williams era um adolescente quando começou a sua revista independente chamada Crawdaddy, nos anos 60. A ideia principal dessa revista era dar uma ênfase mais artística ao rock, que naquela época Beatles e tantos outros eram considerados mais um modismo de entretenimento do que uma nova forma séria de expressão artística. E no quarto volume da revista, ele colocou Bob Dylan na capa e escreveu um texto que acabei de mencionar sobre o disco que havia recém-lançado, o Blonde on Blonde, então foi em 1966, mas com reflexões que iam além de uma crítica ao disco. O Paul Williams, ao longo da vida dele, ele escreveu vários outros artigos e eu tenho uns 4 ou 5 livros sobre o Bob Dylan, e ele sempre traz ideias interessantes, assim, mas eu acho que o próprio Paul Williams, sua relação com o Bob Dylan, como eu sempre digo em algum momento, é papo para um outro episódio. É isso. Abraços e até a próxima.